queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, bonito, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos dê muita paz. Nós estamos saindo de uma afonia, então nós vamos precisar que vocês exercitem a paciência conosco. Nós exercitamos para falar e o Pai do céu nos ajuda a todos, né? Que Ele nos abençoe, que nos dê muita paz. Nós estamos trazendo um tema para nós conversarmos, refletirmos nessa manhã, que trata-se da paz. Da paz. E quando nós estávamos ouvindo a mensagem de abertura aqui, eu acho que eu não vou nem precisar falar, porque a mensagem já trouxe tudo, a gente pode ir embora, né? Se nós tivéssemos um pouco mais de facilidade em absorver a luz. Então nós ainda temos muitas dificuldades em absorver a luz de Jesus, a luz de Deus nosso Pai. E por isso nós precisamos falar muito. A gente fala, ouve, e vamos expandir a sombra do nosso coração e deixando que entre a luz em uma intensidade maior possível para que nós possamos realmente caminhar em paz. Hoje, mais do que nunca, a transformação do planeta de provas e expiações para a regeneração nos convida à paz. As situações que ocorrem em todas as direções do planeta nos convidam à paz. Porque as situações ocorrem porque nós não temos a paz dentro do coração. Então, umas vezes sem a paz, mas o outro sem a paz, mais o outro, e a gente acaba fazendo a guerra. A guerra começa dentro de cada um de nós. Então nós pensamos assim, vamos refletir um pouquinho sobre a paz. Quando nós chegamos ali, estavam cantando aquela melodia, né? Falando da brisa amiga, do riacho que corre, eu não sei o nome da música. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não é? E nós estávamos pensando assim, no universo de nosso Pai Celestial. Algo extraordinário o Pai fez quando criou o universo, porque criou as leis que regem o universo. Então esse riacho que corre, essa brisa amiga, que muda os pólenes das flores e faz com que as flores desabrochem, essa brisa que nós sentimos na nossa face, nesse momento, são leis de equilíbrio da natureza. Isso acontece, não tem como o riacho nascer lá no alto de uma montanha, no meio de uma pedreira, pequeno, né? Tal como nasceu ali o rio Danúbio. Se alguém for na internet vai ver que coisa maravilhosa, num pequeno veio de água que foi correndo para o mar, que faz parte da lei. Então nós estamos pensando assim, vamos começar falando de Jesus. Porque Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus naquele momento em que a Amélia Rodrigues relata de uma forma extraordinária, quando Jesus fala lá no Sermão do Monte, a Amélia Rodrigues diz assim, o cantor e a canção, um momento do excelso canto para a humanidade, quando Jesus diz lá, bem-aventurados os puros de coração, porque herdarão a terra. E logo a seguir o mestre fala, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nós ficamos pensando assim, quanta dificuldade nós temos para conviver, a começar, dentro da nossa casa, com o filho difícil, com o pai difícil, com a mãe difícil, com o irmão difícil, com aquela filha que nós ouvimos a semana passada, dizendo assim, tem 4 anos que eu não converso com meu pai, eu não quero saber. Aquele irmão tem 18 anos que não conversa com o irmão, porque numa divisão de terra, um queria meio metro para um lado, outro queria cerca meio metro para o outro lado, não se entenderam, acabaram se estranhando. Que dificuldade em deixar que a pureza do coração nos transforme, em que essa passividade, esse pacífico, nos tornar pacíficos, às vezes nos torna tão difícil. E nós ouvimos falar na mensagem de abertura, quando fala assim, né, do perdão, do amor.
Porque esse é o grande antídoto. E nós ficamos ainda dilatando a nossa capacidade de raciocínio, porque a doutrina espírita é um convite à reflexão, é a fé raciocinária, é um convite ao raciocínio. Nós temos que entender Jesus. Esse é o grande desafio da humanidade. As dores batem na nossa porta em todas as direções para que a gente entenda a mensagem de Jesus. E nós estávamos lembrando, olhando o Evangelho, que aqui estava exposto, como estão os outros livros da codificação, quando no prefácio estávamos lembrando assim, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Verdade vem falar para nós assim, olha o que ele diz, são 4 parágrafos, nós vamos ler o menor deles, quando ele diz assim: as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino conselho. Tomai da lira, fazei uníssonas as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. É extraordinário. Nós os convidamos para um concerto divino. É algo mais belo que um concerto? Que é algo mais belo que todos nós cantando numa só voz, como estávamos há pouco. Um concerto divino. E ele diz assim: tomai da lira e fazei uníssonas as vossas vozes. A lira é um instrumento de uma orquestra. Se nós olharmos na internet, nós vamos ver que a lira, as teclas dela não se movem como o móvel do piano ou do teclado. O que move é um pequeno instrumento, tipo uma batuta, que o musicista começa a bater nas teclas e extrair o som. E ele se compõe, se integra na orquestra. Só que tem algo mais belo ainda. Porque quando o benfeitor espiritual fala, tomai da lira e fazer uníssonas as vossas vozes, ele está nos chamando a tocar a lira do coração. É a lira do coração. À medida que nós tocamos a lira do nosso coração e que nós nos abrimos à entrada da luz, tal como uma rosa que desabrocha e oferece um perfume à natureza, nós tomamos a lira, tocamos o nosso coração, começamos a sentir uma leveza extraordinária, que é a presença da espiritualidade amiga, e aí as leis universais nos convidam a tocar a lira do coração do nosso irmão. Através da ajuda mútua, através do aperto de mão, começando lá dentro da nossa casa. Daquele filho difícil mesmo, aquele complicado mesmo. Não adianta eu dizer assim, entreguei esse filho para Deus porque eu não aguento mais. Não faz isso não. Porque Deus nos entregou para que nós possamos ajudar aquele espírito a encontrar o caminho. Não a mudar a cabeça dele. A gente não consegue mudar a cabeça de ninguém. Nós não sabemos os compromissos das milhares de reencarnações dele, como não sabemos o nosso. Então nós somos individualidades diferentes. A gente não vai moldar a cabeça dele, ou do pai, ou da mãe, ou do filho, para ficar igualzinho a nós, pensar igualzinho a nós. Não tem jeito. Mas o objetivo, o desafio é que nós o ajudemos a encontrar o caminho. Aí sim. Extraordinário esse momento. Aí a gente começa a avançar mais. Quando a gente vai ver no livro Vinha de Luz, capítulo 27, o benfeitor Emmanuel, ele faz uma dissertação sobre uma citação do apóstolo Pedro na sua primeira carta, há 2000 anos atrás. Aí o Emmanuel pega aquela citação do apóstolo Pedro, no livro Vinha de Luz, onde tem 180 capítulos, em cada capítulo ele disserta sobre um versículo do Evangelho de Jesus, ou da Carta dos Apóstolos. Então tem um festival de luz ali. Ele pega o livro Vinha de Luz e não consegue parar de ler. Mas no capítulo 27, o Emmanuel cita em cima assim, a fala do Pedro. E o Pedro fala assim: a parte do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. A parte do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Aí nós ficamos pensando assim: a parte do mal e faça o bem. Vamos dividir. A parte do mal e faça o bem. E a gente fazendo um link com a literatura espírita, que a literatura espírita é o Evangelho de Jesus redivivo, de outra forma, mais esclarecido, mais detalhado. A
a gente deparou-se com a questão 642 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos Espíritos do Senhor o seguinte: para que o homem, nós vamos falar em síntese, mas a essência está ali no livro, tá? Mas é isso, a gente mistura um pouquinho as nossas palavras, com a permissão do nosso Pai, de vocês também, mas a pergunta é: para que o homem esteja bem com ele, consigo mesmo e bem com Deus, é suficiente ele não fazer o mal? E os Espíritos do Senhor respondem: não é suficiente não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Fazer o bem. Mais um livro para a mensagem de abertura para a gente ver. O perdão, o amor, o exercício da caridade, é necessário fazer o bem. Questão 642. Então, eu tenho que evitar o mal a todo custo e fazer o bem. Por mais difícil que esteja, suportar, às vezes, dentro de casa, que ali é o começo de tudo, né? Os Espíritos chamam, naquela linguagem linda dos Espíritos do Senhor, quando eles falam assim, é um crisol, né? Em algumas traduções a gente vê assim, é um cadinho purificador, porque esse crisol é um instrumento, né? É um instrumento, ou um cadinho, né? Um instrumento feito é um recipiente feito de um material que resiste a altas temperaturas, a tipo 2.000 graus centígrados, tal como o chumbo, a platina, o ferro. Então esse material é um material de experiência científica. O pessoal da química que usa muito esse material, o ourives, que é alta temperatura que derrete o ouro para moldá-lo. Então, quando os Espíritos falam isso no Livro dos Espíritos, eles estão nos convidando a abrir o raciocínio, que o lar é um crisol, ou seja, é um local onde altas temperaturas às vezes existem, e nós somos convidados a quê? A nos moldar, o coração, fazer que o coração fique mais puro, mais branco, mais pacífico. Mas é muito difícil no mundo que nós estamos vivendo, é muito difícil dentro da minha casa. Mas é um desafio. Por isso que nós estamos aqui. É por isso que eles dizem, questão 132 do Livro dos Espíritos, né? O objetivo da reencarnação é a evolução e a colaboração do Espírito nas obras de Deus. Evolução e colaboração nas obras de Deus. À medida que eu evoluo, nós somos um todo, não existe lá ou cá, nós somos todos juntos. Tudo no universo é um pai, de um pai, né? O Pai Celestial, todo sábio, todo poderoso, e por consequência é uma família só. Então nós estamos todos juntos. Se eu evoluo, eu ajudo todo, impulsiono o progresso. Se eu retardo a caminhada do todo. Então daí os Espíritos dizerem, né? Evolução e colaboração nas obras de Deus. Bom, e a gente avança mais um pouco no nosso raciocínio. Questão 129 e 130 do Livro dos Espíritos. A gente fica pensando, mas como tornar puro o coração? Como tornar mais pacífico, mais calmo, mais sereno, mais tranquilo? Como caminhar juntos em todo lugar que a gente olha as dificuldades também? Aí a gente, sem esquecer a questão 129 e 130, nós vamos fazer um parênteses. Outro parênteses dentro do parênteses. Por quê? Porque no livro Boa Nova, escrito pelo benfeitor espiritual Humberto de Campos, experiência, aquela maravilha do lirismo, né? Do Humberto de Campos, quando ele fala daquele diálogo no final da tarde de Jesus e Bartolomeu. Bartolomeu estava desesperado, Bartolomeu não sabia o que fazer. E aí ele chega na casa do Simão, na tentativa de falar com Jesus, angustiado. E por razões que a gente sabe que a divindade, o comando central, coordena absolutamente tudo, as pessoas vão para a parte íntima da casa e o Bartolomeu fica só com Jesus. E Jesus então começa a conversar com o Bartolomeu, sem relatar o diabo, mesmo porque nós não estamos com o livro aqui. Mas o Bartolomeu começou a falar com Jesus que ele estava meio que desesperado, porque para onde ele virava, para onde ele olhava, era a vitória do crime, da maledicência, do mal, da maldade, e ele não sabia mais o que fazer. Falou com Jesus, e Jesus pacientemente, como ele fazia e faz,
porque Ele está aqui silenciosamente ouvindo o coração de cada um de nós. Silenciosamente, ouvindo o coração de cada um de nós, recolhendo as nossas dificuldades, transformando os tecidos doentes em tecidos salvos. Não tenhamos dúvida. Mas assim Ele fez com Bartolomeu, e conversaram, e Bartolomeu disse para ele: mas Senhor, o Evangelho exige muito, o Evangelho exige da gente. E Jesus fala: não, Bartolomeu, o Evangelho transforma, não exige. À medida que nós começamos a entender, a transformação vai chegando. E de repente a gente começa assim, a pensar assim: mas o ano passado eu não conseguia ouvir uma coisa dessa, e eu pensava assim, não levo desaforo para casa, eu não vou no sapo, e aí eu revidava. Agora eu já estou conseguindo ouvir, já estou conseguindo ficar mais calmo. Ah, que beleza! Porque o progresso ele se faz de uma forma muito tênue, muito imperceptível no dia a dia, mas a gente está progredindo. Estamos progredindo à medida que nos esforçamos, que abrimos o coração. Aí quando passa um ano, 6 meses, um mês ou mais tempo, a gente soma aquelas mudanças diárias e a gente vai perceber que a gente já mudou um pouquinho, mas tem muito ainda que caminhar. Então voltamos na questão 129 e 130, quando Allan Kardec pergunta aos Espíritos do Senhor: mas Deus terá criado seres, os anjos hão percorrido todos os degraus da evolução? Em outras palavras, será que eles passaram pela dificuldade que a gente passou? Essa luta de cada dia? E aí, os Espíritos respondem assim: passaram, Deus não criou seres em estados angelicais. Deus criou todos simples e ignorantes com a possibilidade de chegar à perfeição. Perfeição relativa, porque absoluta é só do Pai. Mas com a possibilidade de chegar à perfeição. Mas dependendo de cada um de nós, porque tem as leis, né? As leis que regem. Mas Allan Kardec insistiu, falou assim: mas as religiões dizem que Deus criou seres em estados angelicais. Aí os Espíritos da sabedoria divina, inspirados também pelo controle central, porque Deus inspira quem pergunta e quem responde, né? Porque o controle é um só. Eles dizem para Allan Kardec: porque quando as religiões foram criadas, o universo já existia há bilhões e bilhões de anos. Então eles viram seres em estado angelical e imaginaram que Deus tinha criado uns para a felicidade e outros para o sofrimento. E tanto é realidade, né? Que diz a ciência que o universo foi criado aí, né? As estimativas de 14,5 bilhões de anos. Mas há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já era divindade. 4 bilhões de anos atrás, e meio de anos atrás, Jesus já estava na esfera crística. Que esfera crística? É que quando o Espírito chega na esfera crística, ele já não erra mais. Ele manipula as energias cósmicas com naturalidade. E assim Jesus fazia, ou faz, melhor dizendo, manipula as energias, troca uma célula doente por uma célula sã, ou injeta uma energia sã, salutar, numa célula doente, e o coxo, o cego, o paralítico sai andando, levantado. Isso assim que ocorre, assim que acontece. Então, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus já recebera do nosso Pai de misericórdia a responsabilidade de criar o nosso sistema solar, o orbe terrestre. E se a gente começar a ler o livro dos Espíritos, 1019 questões do miolo, 17 capítulos de introdução, 9 capítulos de conclusão, assinado lá São João Evangelista, São Vicente de Paulo, São Luís, São Andemborg, Espírito Verdade, Santo Agostinho, a gente vai começar a perceber como que Jesus, ao criar o sistema solar, o que ele fez nessa maravilha que a gente vê, que os nossos olhos não alcançam mais do que 1 quilômetro. A gente vai começar a perceber a profundidade da sabedoria divina, tanto que nós nem conseguimos alcançar, porque transcende a nossa capacidade. É por isso que, volta de volta, que quando ele leu o livro dos Espíritos, né, falou para a Joana assim: eu já li o livro dos Espíritos, e agora? O que eu faço com o livro dos Espíritos? Leia novamente. Então agora eu já li a segunda vez, o que eu faço? Leia o livro dos Espíritos novamente. E assim ele foi lendo 10 vezes. Falou: e agora? Eu já li 10 vezes, o que eu faço?
Agora estuda o livro dos Espíritos. E nós poderíamos avançar ainda, mas eu já estudei agora mais 10 vezes agora. Reflete no livro dos Espíritos. Porque precisamos refletir, para que nós esparjamos a sombra do coração e absorvamos a luz, para que nós entendamos um pouquinho da grande mensagem de Jesus. Mas a gente precisa avançar mais, né? A segunda parte da citação do apóstolo, vocês se lembram, nós falamos assim: aparte-se do mal e faça o bem. Aí ele diz assim: busque a paz e siga. Buscar a paz nós estamos buscando, né? Estou na luta danada, né? Buscando, né? Eu posso falar, porque o primeiro eu, né? Buscando uma luta danada, mas seguir. Porque a gente custa absorver a paz. A paz tem aqui em intensidade, em abundância nesse ambiente. E a gente está absorvendo a paz, né? Se alguém for levantar da cadeira e sair e pisar no meu pé, está arriscado até eu falar assim: desculpa, eu deixei meu pé debaixo do seu. De tanta paz que nós temos no coração. Mas se a gente não tiver cuidado, em 1 segundo, 2 segundos a gente perde a paz. Se eu sair lá fora, alguém passar correndo ali na calçada e me atropelar, está arriscado a perder a paz. E aí depois eu tenho que voltar por cima, tomar o passo, ouvir outra palestra, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler o livro dos Espíritos, me esforçar, porque conseguir a paz é tão valioso, é algo tão extraordinário, que tem que ser com muita luta, com muito esforço. Esse é o grande convite do Pai, nos reunir todos aqui, encarnados e desencarnados, numa manhã tão bonita quanto esta. Tão bonita, todas as manhãs são bonitas, né? Se tiver chovendo também estava bonito, né? Porque veio do Pai, ele é feito com muito amor. Mas a verdade é que o Pai nos reuniu todos para a gente refletir nesse assunto e a gente amealhar a paz e segui-la. Pois bem, aí nós ficamos pensando assim: porque Jesus, né, é alfa e ômega. A gente vai e volta, não tem como. A mensagem central é a do Cristo. Né? Depois a doutrina espírita abriu, né? A gente interpreta, vamos aprendendo aos pouquinhos, mas a gente volta no Mestre. Quando Jesus fez uma citação, nós não vamos ler no Evangelho, a gente cita apenas uma frase, né? Mas está lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 34 e 36. Quando Jesus fez a citação: eu não vim trazer a paz, mas a espada. Lembrei, mas Jesus trazia espada? Mas que coisa! Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Porque Jesus está se referindo, né? Jesus está se referindo à mensagem. A mensagem. A gente precisa perceber, ao interpretar a mensagem de Jesus, que ele está trazendo uma mensagem profunda. Aquela mensagem que é capaz, a partir do momento que nós abrimos o coração, de nos mudar. É aquela mensagem mesmo, que vai nos possibilitar, mesmo naquela divisão de interpretação de Jesus, porque às vezes tem família que tem pessoas de vários credos religiosos, né? E nós, na nossa imperfeição, achamos assim que todos nós estamos certos, né? Tu está certo, eu estou mais certo, né? Quando a gente chegar no mundo espiritual, dizem os Espíritos do Senhor, vão chegar, não vão perguntar a religião, não. Eles vão perguntar para nós assim: quantas lágrimas enxugastes? Quanta esperança ajudaste a nascer? Quantos sorrisos ajudaste a desabrochar? Quantas ajudas? Quanto apoio para que a pessoa pudesse caminhar? Mas não é apoio com a muleta, não. É apoio do coração, de ouvir, de olhar, um aperto de mão. Pessoas que vão na nossa casa, passa um ano, passa anos, sem receber um aperto de mão. Um aperto de mão. A gente às vezes fica meio constrangido de citar, mas nós tivemos numa casa de uma senhora, a gente não afasta daquela casa. A gente vai todo dia, a gente vai, porque, o senhor sabe, é uma coisa diferente, né? Nós, falava assim ela, né? Nós somos pretos, mas eles abraçam a gente, só precisa de ver que coisa deliciosa. Que mensagem maior que isso, de que Jesus,
O Jesus caminhava com as meretrizes, com as prostitutas, atendia da mesma maneira, abraçava da mesma maneira, mesmo falando dele, abraçava da mesma maneira. É a mensagem de Allan Kardec, que ele consta lá no livro Viagem Espírita, quando ele fala assim: no meu salão senta-se o príncipe ao lado do operário. Se ele reclamar, eu dir-lhe-ei: você não é digno de ser espírita. Está lá no livro Viagem Espírita, Allan Kardec fala. Mas só que ele vai mais longe, e ele fala assim: e eu, para minha alegria, os vi muitas vezes ao final dos trabalhos se levantarem e apertarem-se as mãos. E eu digo assim, diz ele: Espiritismo, eis um dos prodígios, dos muitos que virão. Extraordinário. Isso é abrir o coração à pureza, é abrir o coração à paz, porque existe uma lei de sintonia no universo, que tudo é atraído pela sintonia. Se nós estamos em paz, vamos irradiar todos essa paz e distribuir ao mundo inteiro, que tanto necessita, a nossa pátria amada em especial. Se nós estivermos sem a paz, nós vamos irradiar o quê? Mas à medida que eu irradio a paz, eu recebo a paz, porque a vida é assim, né? Daí a mensagem de Francisco de Assis: é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? Eu dou, eu recebo, é da lei da vida. Mas algo extraordinário. Falamos de Francisco de Assis, e às vezes a gente ora, né? Claro que muita gente aqui deve saber, deve decorar, né? Quando falamos assim, na abertura da prece, atribuída a Francisco de Assis, quando fala assim: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Se a gente for lá no livro Vida de Luz, capítulo 27, a gente vai dizer o que diz o Emmanuel. Nós vamos voltar a falar Francisco de Assis daqui a pouco. Mas ele vai dizer assim, que não é fácil afastarmos, isso é Emmanuel lá no livro Vida de Luz. Não é fácil afastar-se do mal em consequência de desvios da alma em inúmeras reencarnações, velhos hábitos. Não é fácil afastar-se dos desvios, em função dos desvios de número de reencarnações, porque o hábito, ele está tão enraizado, que quando a gente vê, a gente já falou. Quantas vezes toma uma decisão agora, daqui a meia hora depois, fala: puxa, se fosse agora eu não faria. Eu tomei uma decisão ontem, seja conversando com alguém, ou seja uma atitude qualquer, fala assim: puxa, se fosse hoje eu não faria. Isso nós nem estamos voltando o tempo não, a gente falar 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente começa a ficar muito preocupado. Mas é assim, porque os hábitos, nós vamos agindo às vezes, né, nessa turbulência, nos hábitos perniciosos. E falando em hábitos esses terríveis, né, a gente lembrou do Zé Carlos de Luca. Porque o Zé Carlos, ele conta, né, numa palestra dele, várias situações, né, 2 situações apenas. Ele cita que estava indo fazer uma palestra em uma determinada região de São Paulo, e pegou um engarrafamento enorme, saía do lugar, e ele olhando o relógio. E daí a pouco ele olhou pelo retrovisor do carona e ele percebeu que vinha um veículo passando todo mundo pelo acostamento. Aí ele diz assim: pensa na frente de quem que ele resolveu parar. Quer dizer, na minha frente. Aí eu pensei assim: olha o hábito. Eu pensei assim: ah não, na minha frente ele não vai entrar não. Aí o trânsito desenrolou, começou a andar, ele falou assim, forçou e entrou na minha frente, eu não tive jeito. Aí mais à frente eu falei: vou acelerar meu carro, vou passar. Acelerou o carro e passou. Aí disse que daqui a pouco o cara falou, acelerou o dele e passou por ele também. Ele falou: não pode, que coisa absurda. E foi assim. E ele disse que isso aconteceu umas 4, 5 vezes, dali até chegar no centro espírita, ele fazia o trabalho. Quando ele chegou no centro espírita, eles estavam passando mal. Falei: gente, eu estou passando mal. Aí tinha alguém lá da área de saúde, cuidando a ferida, a pressão arterial dele, estava 17 por 10, 17, altíssima a pressão dele. Aí ele falou assim, né, eu agora aprendi, era dando pressão me puxando a orelha.
Agora eu coloco, quando eu saio para fazer a palestra, eu saio mais cedo, coloco um CD New Age no carro e vou a 40, passa quem quiser. Então, às vezes, né, as vidas mudaram, chama atenção, fala, gente, para, pensa. E falar em para e pensa, vocês já observaram que nos cruzamentos do trem, em Juiz de Fora quase não tem, né? Trem, né? Você acabou rimando, né? Nos cruzamentos, nas cancelas, tem lá uma cruzeira assim, fala assim, ó, para, olha, escuta. Está lá, três palavrinhas, para, olha, escuta. Mas aquilo ali, quando a gente olhar aquilo, diz quando eu passo, eu olho interessante. Falo, mas isso está falando é para a gente do trem, não está falando é para a minha vida. Para, olha, escuta. Porque registra a nossa memória. Para, olha, a nossa memória auditiva, ela registra então de 7 a 8% do que nós ouvimos, mas a ocular, ela vai registrar 10 vezes mais. Olha, escuta e para, né? Para a gente pensar, como é que eu estou indo? E nesse pensar como eu estou indo, os nossos hábitos são tão grandes e a gente quer que o outro seja igual a gente. Conta o Zé Carlos, aquela senhora, ligou para ele e falou assim, eu estou muito chateada, eu precisava conversar um pouquinho no telefone. Pode falar, minha senhora, eu ouço a senhora. Pois é, eu estou muito aborrecida, muito angustiada, porque o meu marido não é espírita, e isso me deixa inquieta. E ele vira para ela e fala assim, mas o seu marido, ele é um bom pai? Ah, ele é ótimo pai. É um bom marido? Um ótimo marido. Ele é trabalhador? É um trabalhador. É uma pessoa de caráter? É uma pessoa de caráter. Então ele diz assim, eu virei para ela e falei, não preocupa não, porque ele não precisa de ser espírita. Aí, passou o tempo. Daí uns 2 meses, ela liga para ele, olha, agora eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, porque o meu marido agora virou espírita. Ah, mas que ótimo, graças a Deus, que bom, é isso que a senhora queria. Então está tudo muito bem na sua casa, está tudo muito bem. Meu marido foi ver uma palestra, leu um pouco do livro dos Espíritos, se tornou espírita. Ótimo, graças a Deus. Passou um tempo. Daí houve um tempo, ela tornou a ligar para ele, mas de novo. E ela ligou para ele, mas eu estou muito aborrecido, hoje eu estou angustiada, eu estou precisando falar com o senhor. Pois não, minha senhora, pode falar. Mas o que houve? A senhora está tão angustiada, a senhora queria que o marido fosse espírita, agora ele já é espírita. O que está angustiando a senhora? Fala, mas agora ele fica o dia inteiro dentro do centro espírita. E aí a gente está pensando assim. Mas afinal de contas, o que nós queremos? Às vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? E a gente precisa saber, a gente precisa se conhecer. Não é à toa que a Joana de Anjos fala com a gente na série psicológica. Voltamos lá na cancela do trem, né? Ela diz assim, para, reflete, medita. Porque à medida que nós vamos refletindo e meditando, nós damos espaço para a luz. Porque a nossa cabeça está tão cheia de coisa, já levanta de manhã, né? A mamãe então nem se fala, né? Levanta de manhã, tem que arrumar a criança para o colégio, levar a criança para o colégio, fazer comida, ir trabalhar, voltar a lavar roupa, né? Mas nós também, né? Levanta de manhã, o marido fala assim, nossa, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que comprar, tem que viajar, tem muita coisa na nossa cabeça. E aí, onde que a gente quer, qual o espaço que a gente quer que a luz de Deus, nosso Pai, ocupe? Qual o espaço que nós estamos dando para isso? De tomar um café a gente não esquece, almoçar muito menos, né? Jantar. Mas não alimentamos a alma, e isso nos deixa enfraquecido, terrivelmente enfraquecido. Então, o primeiro que encostar na gente, complicou, porque às vezes o outro também está assim, fragilizado, eu também estou fragilizado, e aí complica. Então temos que alimentar a alma, né? Chegar pela manhã, né? À tarde, à noite, é preciso, né? Certa vez falávamos com alguém, você precisa ler o Evangelho 24 horas por dia, 12 horas por dia, mas e o resto que eu vou fazer? Eu falei, eu não sei isso, você tem que administrar o tempo, isso é administração do tempo, chama-se, não é? Assim, mas
Por que eu tenho que ler tanto assim? Porque não tem obsessor que vai tentar ficar do lado de você lendo o Evangelho 24 horas por dia. Ele vai procurar outro lugar. Ou vai mudar, né? Ou vai mudar. Então é preciso ler, é preciso meditar, é preciso orar, é preciso se alimentar a alma. Porque o corpo pode estar até enfraquecido, mas se nós, espíritos imortais, que é o principal, que é o que vai ficar para a imortalidade, né? Estiver fortalecido, a gente enfrenta qualquer embate da vida. Qualquer embate da vida. Tem uma água. E lembrando disso, a gente precisa falar no mestre de novo, num parênteses, né? Conta o evangelista Marcos que Jesus chega na casa do Simão, à tarde a sogra do Simão estava doente. Jesus vai e cura a sogra do Simão. Deve conhecer a passagem do Evangelho. Jesus vai e a cura. E ela levanta-se e o servia. Fala assim o evangelista. Final de tarde. Fala assim, ao pôr do sol. Ele só diz assim, ao pôr do sol. Significa, denota, final de tarde. Aí começaram a chegar na casa do Simão os doentes, os aflitos, os cegos, os mudos, surdos e por aí. Na casa do Simão, diz o evangelista que Jesus começa a atendê-los pacientemente. Como ele está fazendo aqui? A cada um. Pacientemente. O mestre sempre fazia assim, né? E faz. Mas o evangelista não fala que hora que ele foi dormir. Ora, conclusivamente, né? Ou analogicamente, nós vamos ver, ao pôr do sol, começa a chegar magotes de sofredores na casa do Simão. Jesus começa a atender um a um. A gente imagina que Jesus tenha ido dormir muito tarde. É isso. Mas o evangelista fala assim, pela manhã, ainda escuro, olha o relato do evangelista, pela manhã, ainda escuro, Jesus se levantou e foi para um lugar deserto para orar. Se Jesus se levanta assim, vai para um lugar deserto para orar, imagina a nossa situação, né? Aí fala assim, ele levantou-se e foi para um lugar deserto para orar. Mais tarde chegam os apóstolos atrás dele e falam assim, Senhor, está todo mundo à sua procura. Está todo mundo à sua procura. Sabe o que Jesus disse para ele? Está lá no evangelista. Jesus virou para ele e falou assim, vamos para a aldeia porque eu tenho que pregar, porque para isso eu vim. Vamos para a aldeia que eu tenho que pregar, porque para isso eu vim. É o trabalho renova. Tem até uma frase que fala assim, enobrece, né? O trabalho renova. Diz a Joana de Anjos que é o melhor remédio para a nossa dor é colocar o remédio na dor do outro. Colocar o remédio na dor do outro. E ainda diz a mentora espiritual, quando nós vamos visitar um enfermo, especialmente no hospital, às vezes enfermos que já nem abrem as pálpebras mais, não pronunciam a palavra, e tanta dor, né? Campeia no mundo, e nós vamos visitar esse enfermo, e ela fala assim, assim a gente sai dali melhor do que a gente chegou. Mas eu vim trazer esperança, eu saio com esperança no coração, eu vim enxugar uma lágrima e saio com as minhas lágrimas enxugadas, e ela fala assim, ali, onde quer que haja uma dor, os trabalhadores de Jesus estão ali, onde quer que haja uma dor. Então não tenhamos dúvida, na hora que a dor bater na nossa porta, se Jesus está do nosso lado, porque está agarrado com a gente. Trabalhadores de Maria de Nazaré. Maria de Nazaré comanda legiões de espíritos. Onde quer que haja uma dor, onde quer que haja um sofrimento. Então, a mentora diz assim: como essa equipe espiritual do Cristo está em todo lugar onde haja dor, à medida que eu chego ali para fazer aquela visita, eu aciono dentro de mim a piedade. A piedade, eu gostaria de ajudar, de fazer mais alguma coisa. Aí ela fala assim, quando eu aciono a piedade no meu coração, eu entro em sintonia com as energias sagradas daqueles mentores espirituais, capto-as e fico muito bem. Absorvo aquelas energias, aí saio dali de uma forma extraordinária, em paz, para enfrentar a segunda parte do desafio, que é segui-la. Segui-la. Bom, a gente precisa mais um pouco, quando o Emmanuel falou lá no livro Via de Luz, um outro comentário que ele fala assim: a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A
A morte física não soluciona o problema. Nós vamos levar aquilo que nós tivermos. Se eu tenho ódio no coração, o corpo vai ficar para trás do decesso terrestre, eu, espírito imortal, vou sair e vou seguir levando a minha bagagem. E vou habitar a faixa vibratória e condizente ou compatível, obedecendo a lei de sintonia, compatível com a minha bagagem que eu estiver levando. Mas não tem jeito, não. Eu pedi a alguém um cadinho de humildade para levar. Não tem jeito. Por isso que Jesus fala a cada um conforme as suas obras. A cada um conforme as suas obras. Temos que a todo custo amealhar essa riqueza que vai ficar conosco para a imortalidade. Às vezes, para aliviar um pouquinho o pensamento, a gente pode até pensar assim, né? Comparar com aquele atleta, não vou falar o Usain Bolt não, aquele atleta, aquele, um atleta que corre atrás da medalha de ouro, né? Não precisa nem ser aquela das Olimpíadas, pode ser aquela, pode ser outra, mas ele luta o tempo todo. Exercício, é necessário exercitar, é necessário persistir para conseguir, porque a medalha que o atleta vai buscar, ela vai estar lutando com ele. Apesar de ser muito valiosa, respeitável, né? Admirável, mas vai ficar no túmulo com o corpo. Mas essa que nós estamos buscando, não. Essa de amealhar a paz e segui-la, ela vai conosco para a imortalidade, para os píncaros da glória da evolução. E falando nessa luta, nesse esforço, eu estava vendo na academia de ginástica, né? E estava escrito uma frase muito bonita, 3 frasezinhas, muito bonita na parede, né, que eu custei mentalizar. Li várias vezes, eu tenho que mentalizar essa frase. Porque lá está escrito assim: ginástica nota 10, ginástica nota 10 é 2 pontos de boa vontade, 3 pontos de esforço e 5 pontos de persistência. 2 de boa vontade, 3 de esforço e 5 de persistência. Persistência. É por isso que quem faz pilates aí deve observar. Está lá no pilates, entra mais 1, entra mais 2, meia dúzia, 8, daqui a pouco sobe todo mundo. Vamos lá. Tem que ter persistência, porque senão não faz. Né? O pessoal da saúde aí sabe. Persistência. Por que seguir Jesus então a gente não persiste? Porque nós nos acomodamos numa zona de conforto. Eu costumei a chegar do meu trabalho, cruzo as perninhas assim no sofá, um whiskyzinho on the rocks, né? Beijinho, meu filho, deixa isso para lá, né? Mas, meu amigo, nós sabemos o dia, né? A hora. De repente soa a campainha, no momento do retorno, e o que eu tenho para levar? Porque nós somos espíritos imortais. Nós vamos ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando e levando a mesma bagagem. Porque nós já conseguimos chegar numa fase, né, da razão. É isso? A fase da razão, a fase do livre-arbítrio. Por isso nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, tudo na natureza é assim. Nós falamos do riacho, abrindo a nossa reflexão. Falamos da brisa. Se nós falarmos dos astros, nós vamos ver que tudo gravita, tudo movimenta-se o tempo todo. Nós também temos que nos movimentar na direção do bem. São desafios, e eu falo assim com muita vontade, porque vocês sabem, quem fala primeiro para si, né? Nós estamos estudando juntos, tentando caminhar juntos, mas a gente tem que adquirir essa consciência, porque é essa consciência que vem de dentro para fora, se desabrochando como a rosa, é que vai nos levar aos píncaros da evolução. Mas o Emmanuel, nós estamos concluindo, quando ele fala assim, olha o que ele diz ao final do capítulo 27 do livro Vinha de Luz. Estamos repetindo tanto que já até gravamos, né? Persistência, né? Capítulo 27, livro Vinha de Luz. Quando o Emmanuel fala assim: dilacere-se o ideal ou fira-se-nos a alma. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la com toda a persistência de nossa fé. Mesmo que dilacere-se a alma,
Toda a persistência da nossa fé é fundamental. E a gente faz um link com as mensagens dos benfeitores, afinal as mensagens são todas do manancial divino. Quando Joana de Anjos fala assim, né? Por mais que doa, por mais que seja difícil você se livrar do egoísmo, essa luta danada, não vou ser mais egoísta, agora eu vou mudar, né? Vou ser menos, ser mais tolerante, vou exercitar paciência, né? Eu vou ser mais puro de coração, mais pacífico e tudo mais. No trânsito é educador, né? No trânsito, então agora eu vou ficar mais tranquilo, eu vou caminhar mais devagar. E aí, a Joana de Anjos fala assim, por mais que doa essa luta dessa mudança, é muito menor essa dor do que a dor do remorso. Porque a dor do remorso é complicada. A dor do remorso é complicada. Se for então depois da desencarnação, aí mais complicado ainda. Por quê? O espírito, irmão Jacó, escreveu o livro Voltei, que era o Frederico Figner, né? E o pseudônimo de irmão Jacó escreveu o livro Voltei. Ele fala lá no capítulo 7, se nós quisermos dar uma olhada, ele faz uma citação extraordinária, quando ele diz assim, depois do túmulo, que a gente percebe de uma forma real que o reino de Deus dentro de nós, o reino de Deus ou o domínio do mal, o reino de Deus ou o domínio do mal. Falei, mas o reino de Deus ou o domínio do mal está tudo dentro de nós. Eu fiquei lembrando, né, daquela mensagem mais folclórica, mas muito interessante, né, quando diz para nós aquela história, né, do cacique conversando com seus índios, com seus auxiliares, em que eles falam assim, nós temos dentro de nós dois animais, um muito dócil, muito bom, e o outro muito feroz. E pergunta para ele, chefe, mas então qual vai vencer? Ele fala aquilo que a gente mais alimentar. Mais alimentar. Quantos links, né? Mas a mensagem, ela é única. Porque essa mensagem única, com tantas informações, significa seguir a paz. Seguir a paz. Dilacere-nos a alma, diz o Emmanuel, mas sigamos. Diz a Joana, o remorso é muito pior. Se esse insight der depois da desencarnação, nós vamos sair correndo para a fila da reencarnação, pedindo ao Pai misericórdia para a gente voltar. Para a gente fazer certo e que fizemos errado. Se for na encarnação, ainda vai nos causar muitas dores, porque o remorso é terrível, né? Como aquela senhora com 80 anos falava, mas senhor Geraldo, se eu voltasse aos meus 40 anos, quanta coisa eu faria diferente. Então vamos fazer diferente agora. Porque a doutrina espírita, nessa luminosidade extraordinária do Evangelho, ela vem mostrar para a gente que a gente pode recomeçar a todo minuto. Está difícil, errei, derrapei, escorreguei, eu vou recomeçar. Eu tenho a oportunidade de filho de Deus, de recomeçar a cada minuto. E nesse recomeço, nessa busca da paz, né, vai dizer para nós assim, né, aquela história extraordinária do Tony Evans. Você já deve ter visto falar, mas vale a pena, histórias luminosas, a gente contando. Que o Tom era um executivo norte-americano. Aquele executivo, sabe, que anda com meia dúzia de celular, cada bolso, quando toca ele nem sabe qual que está tocando. Aquele tipo. Todas as férias ele não tinha tempo para sair com a família, porque ele era muitos negócios, bolsa de valores e tantas coisas mais, e aí mandava a família para a instância de refazimento e ficava no trabalho, e ficava. Até que chegou um ano, ele mandou a família, e depois ele ficou pensando assim, mas eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta coisa na minha vida, né? E eu não tenho a paz. Eu preciso dessa paz. Eu preciso buscar a paz. E deu que ele sabe, ele falou, eu vou atrás da minha família. Eu vou para lá. E foi atrás da família. Mas chegou lá, o celular no bolso, começou a tocar. E ele pensou assim, atendeu, não atendeu. Eu falei, não, eu não vou atender mais. Desligou o celular, vou ficar com a minha família. E a alegria foi geral, dos filhos. Papai, hoje o senhor vai nos levar para almoçar ou para jantar, porque nós estamos muito felizes. Ele falou, não, hoje o papai vai fazer a janta. E foi a felicidade geral. Só que dando um salto, resumindo mais, em função do nosso tempo, passaram-se uns 15 dias, aí ele terminou as férias, tinha que voltar. Né?
todo mundo começava a arrumar as malas e tal, e a esposa virou para ele e falou assim: meu amor, você antes de vir para cá, você visitou o meu médico, não foi? Eu falei: não, nem vi seu médico, nem sei onde está. Pode falar, pode me contar a verdade, porque antes de eu viajar, eu fiz um check-up, eu andava com muitas dores, eu fiz um check-up no meu médico, e eu devo estar à morte, né? Estou quase morta. E ele fala assim: não, eu nem vi seu médico, não sei onde ele estava. Pode falar, conta para mim, porque você veio para cá, depois de tantos anos, eu devo estar morrendo, né? E ele vira para ela e fala assim: não, você não está morrendo, eu é que estou começando a viver. Extraordinário. Dissolveu a paz. Dissolveu a paz. Mas o desafio ficava, que ele de segui-la, tinha que segui-la. E nós temos que segui-la. Não podemos deixar. Mas como nós vamos concluir, nós deparamos com um livro que chama de Semente de Vida Eterna, escrito pelo Espírito, pelo mentor espiritual Sheila. O capítulo é o 17. Pegamos só uma linha, quando ela fala de Jesus, quando ela fala assim: aquele que em Jesus encontrou a porta, penetra. Quem o encontrou, guarde-o, e nenhum mal lhe acontecerá. Vou repetir, né? Aquele que Jesus encontrou a porta, penetra. Quem o encontrou, guarde-o, e nenhum mal lhe acontecerá. Isso nos remete à mensagem do Cristo, a própria mensagem dele, quando ele diz assim: eu sou a luz do mundo. Lembra? Quem andar comigo jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a gente ficou pensando assim: mas que paz, que algo extraordinário. Se nós estivermos envoltos nessa paz, nenhum mal acontecerá. Mas para fora está vendo um monte de problema, a minha família está vendo problema. Pois é, mas os problemas físicos são problemas que nos alavancam ao crescimento. Transcende a nossa capacidade de entendimento hoje. Mas lembremos de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, porque existe um controle central e o Pai sabe o que faz. E é exatamente por ele saber o que faz, que Jesus lá no horto, vocês devem lembrar, quando Jesus fala assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não é? Esse cálice, Jesus queria dizer figuradamente, alegoricamente, as dores, as dificuldades, não é? Mas ele diz em seguida que, se não for possível, seja feita a vossa vontade. Não é assim? E aí nós pegamos a Carta Magna da Paz. Tem um livro que chama Carta Magna da Paz, o Espírito Camilo, na psicografia de Raul Teixeira, né? E nesse livro, ele trabalha muito essa prece extraordinária atribuída a Francisco de Assis. Então, nós não vamos poder falar aqui muito, né? Nós a trouxemos para a gente concluir a nossa reflexão. Porque lá nos convida não só a paz, mas a seguir a paz. Porque a gente fala assim: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Só que a gente esquece de tudo mais que Francisco de Assis foi colocando. Tem uma série de quesitos para que sejamos instrumentos da paz. Quando ele diz, né? Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Que eu leve o amor, eu tenho que levar o amor. Ou seja, não fazer o mal, fazer o bem. Extraordinário. O livro com o livro dos Espíritos. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Extraordinário. Ele diz assim: Senhor, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que renascemos para a vida eterna. Extraordinário momento.
que essas energias sagradas que aqui vibram em nossos corações possam ser espargidas em todas as direções do universo. Começando um abraço amigo da nossa pátria amada, fazendo-nos despertar para a luz, para as nossas responsabilidades. Deus nos abençoe, todos tenham um dia de muita paz. Muito obrigado.